amigo Luiz Júnior, tudo bem? Deixa eu convidar aqui o professor Faleiros. Esperando ele entrar. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. E bem-vindas. Obrigada. Esperar ele entrar. Aí, vamos aguardar. Obrigada pela presença, os que já estão aqui. Muito obrigada. Esperando o nosso convidado entrar. Então, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da Acalanto. O professor entrou. Nosso convidado já entrou na sala. Muito obrigada, professor Faleiros. Ah, que ótimo! Estamos aqui conversando, então. É muito bom, né? Essas novas tecnologias que nos aproximam, né? Isso. Mesmo que virtualmente. Isso. Então, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da Acalanto Longevidade, hoje com o tema envelhecer com resiliência. Então, a Acalanto Longevidade é uma empresa localizada no estado de São Paulo, que tem como um dos seus focos o cuidado para com a pessoa idosa. Então, eu agradeço em nome da diretora-presidente, a senhora Maria Conceição, por essa oportunidade de aprendizado e também de confiança, que eu tenho certeza que essa noite aprenderemos muito, porque todo contato com o professor Dr. Vicente Paulo Faleiros é uma aula. Então, muito obrigada. Acessem as redes sociais da Acalanto Longevidade para terem maiores informações. Professor Dr. Vicente Faleiros, iniciando a nossa live, irei me apresentar agradecendo a todos e todas que já estão conosco e aos que assistirão posteriormente, pois ficará gravada. Irei me autodescrever. Eu tenho cabelos e olhos castanhos, sou de cor branca, estou vestida com um blazer preto e uma blusa estampada em tom verde, ao fundo uma cortina na cor verde. Sou Simone Fontenelle da Silva, mestre em gerontologia, presidente do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa de Palmas, o CONDIP, representando a sociedade civil, o Instituto Brasileiro de Direitos da Família, IBDFAM, da Regional Tocantins, onde eu estou vice-presidente da Comissão do Idoso. Então, alegria estar aqui hoje, né? E passamos, então, agora para o nosso palestrante, Dr. Vicente de Paulo Faleiros. Peço licença que eu vou ler o currículo do professor. Não precisa, então, é doutor em Sociologia, né? E é pesquisador, professor emérito da UNB, né? Dentre outras formações, é assistente social e também é advogado e tem contribuições significativas, né? Não só na política da pessoa idosa, mas na política da assistência social, ou seja, tem pesquisas da gestação até a velhice, né? Então, é também especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, SBGG. Professor Dr. Vicente Faleiros, quando foi passado mais esse desafio
né? Eu digo sempre, é um frio na barriga, e aí eu peço licença aos convidados e convidadas, porque o professor Dr. Vicente Paula Faleiros, ele foi meu orientador, no mestrado em gerontologia na UCB 2009-2010. Então, assim, é um eterno mestre, né? Então, é sempre uma aula, é sempre um aprendizado. E quando foi passado esse tema, falar de resiliência na velhice, né? Sabemos nós que a expectativa de vida hoje, por causa da pandemia, reduziu aí uns 2 anos, né? Depois o senhor me corrige se está em 75 anos, mas nós são considerados pessoas velhas por estarem na velhice acima de 60, né? E como se trabalha essa independência, né, das pessoas idosas, considerando que aos 60 anos as pessoas idosas estão ativas, elas estão, digamos, em plena uma vida ativa, saudável, né? Então, aí, com todo esse dinamismo ainda aí com 20 anos ou mais para viver. Então, eu gostaria, assim, de começar falando sobre essa questão da independência, da autonomia da pessoa idosa. E, professor, nós já temos, inclusive, perguntas, mas eu vou passar a palavra para o senhor, né? E depois retornaremos. Muito obrigada. Obrigada, Simone. É uma oportunidade de conversar com vocês, de falar de mim, da velhice dos outros, né? E da velhice do Brasil, da velhice hoje, da velhice na sociedade. Tanta coisa a gente pode fazer, falar. E eu queria falar que a resiliência é um processo. Não é algo que você diz, aquele velho é estupendo, é bacana, ele enfrenta tudo. Não, não tem velho ou velha que enfrente tudo, não é? Que seja herói. Nós somos pessoas que envelhecemos numa sociedade. Eu vou fazer 80 anos nesse mês agora. Dia 19. E para comemorar, né, eu publiquei um livro com 80 haikais, que se chama Cais em Brasília. É um livro de versos de haikais, né? Então, eu vou ler um aqui para começar, né? São 80. Chama assim, desfrute. Desde há tempo desfruto a sombra das velhas árvores. Semente se faz fruto. Então, se vocês quiserem comprar, está na Avá Editora. Avá. Então, aí vocês podem pedir para a editora. Mas a velhice é criativa. E uma das coisas que, além do livro, eu plantei uma árvore. Eu acabei de fazer a mudinha dessa planta que eu tenho no jardim, botei na água e ontem eu botei na terra. Então, escrever um livro, plantar uma árvore. Né? E as crianças. E também, hoje, eu comprei um quebra-cabeça. Né? Esse tem 2.000 palavras. Nossa! 2.000 peças, perdão. 2.000 peças. Então, também é para brincar com a... Meu filho vai me visitar, então também relacionar com o filho. A cultura, a natureza, né? E as instituições precisam estimular, né? A planta, a comida, né? O quebra-cabeça. Eu comprei uma panela nova hoje, que a outra panela estragou, né? Então, eu fui. Então, a gente pode, não é, inventar o dia a dia, porque a velhice é um período
de perdas e ganhos. Não é? Então, o que a gente perde na velhice? Mas a gente só chega a essa conclusão porque é uma etapa de balanço, de fazer um balanço da vida, de pesar aquilo que é perda e aquilo que é ganho. Porque toda a vida é um processo de perdas e ganhos. Então, tem gente que olha a velhice só como perda, né? Perda de funcionalidade, perdas cognitivas, perda de amigos, perda de salário, né? Com a reforma da Previdência aí, a gente vai perder salário, perda, né, de condições. Agora, a resiliência é um reconhecimento das perdas. Tem gente que diz que é adaptação às perdas. Não é uma adaptação passiva, é um reconhecimento de que a gente está perdendo, né, condições, está perdendo amigos, está perdendo espaço, está perdendo o trabalho. A Simone e eu fizemos um estudo, né, sobre pessoas que frequentam bares em Palmas e vimos, né, que muitos buscam na bebida uma compensação, né, e mais também tem uma continuidade de tomar o seu trago, né, durante a vida. Então, é uma perda também, mas o fato de ser alcoolista é crítico, né? É traumático, mas você pode beber moderadamente, né? E fazer o que gosta. Então, a resiliência é reconhecer a perda para também reconhecer aquilo que é significativo para você. Para mim, foi significativo fazer a plantinha. Não é? Foi significativo escrever o livro de Haikais. Não é? Foi significativo comprar o quebra-cabeça. Então, nós temos que buscar no envelhecimento aquilo que nos dá prazer e que é importante para a gente. Porque uma planta dá um prazer de você sentir a natureza perto de você. Não é? Muitas pessoas idosas vieram da zona rural. Né? Eu mesmo nasci na roça. E na roça a gente está próximo das plantas. Mas na roça também a gente sofreu, né, traumas, tinha que levar comida para o pai que estava capinando café. Então, aquilo pode ser ressignificado, não como sofrimento de levar comida para o pai aos 5 anos de idade, mas como o prazer de encontrar seu pai. Então, você pode olhar a vida, né, de diferentes ângulos. Tem gente que diz que o copo pode ser olhado meio cheio, meio vazio, mas muita gente esquece de olhar o copo. Então, é preciso olhar e ressignificar na velhice nesse balanço. O conceito de balanço da vida é muito importante, porque é aí que a gente vai se dar conta, né, de perdas e ganhos. Essas perdas são muito maiores numa vida de desigualdade que nós temos no Brasil. Né? Perder o trabalho, por exemplo, não é fácil para quem ganha um salário mínimo. As pessoas, na aposentadoria ou na demissão. Agora, na pandemia, houve muita demissão. Não é? Verdade. E as pessoas idosas. O auxílio emergencial foi uma compensação que deu um alívio imediato para muitos idosos que estão na rua, nessa situação de vulnerabilidade. Mas olhar também o suporte para sobreviver.
A gente sabe que as famílias excluídas, pobres, né, elas precisam de suporte, né, dos próximos, dos filhos, e também dão suporte, é o que a gente chama de reciprocidade na velhice. Então, há muitas pesquisas que analisam o que o idoso recebe e o que ele dá. Então, a resiliência é um balanço também entre o que você recebe e o que você oferece. Muitas pessoas idosas acham que oferecem mais do que recebem. Elas dão a sua aposentadoria, né, para educar netos, filhos, para a despesa da casa, né, e pouco sobra para elas. Mas elas também recebem, né? E esse balanço da reciprocidade faz parte da resiliência. O que você oferece e o que você recebe também no envelhecimento. Então, essa reciprocidade é importante fazer o balanço dela hoje. Ao longo da vida, a gente, quando tem filho pequeno, né, se oferece muito para educar os filhos, né? Vejo as mulheres, né, muitos homens também, batalhadores, né, fazendo aquele esforço para ter a comida no prato, né? E agora para ter a vacina no braço, também fazendo essa luta, né, com a negação da vacina que nós tivemos no Brasil. Então, para pôr a comida no prato, é muito importante, não é? Essa oferta. E quando as pessoas ficam mais idosas, muitas vezes os filhos também dão reciprocidade, não é? Muitas vezes estão desempregados e aí o idoso oferece mais. Então, é um balanço do que perdeu e um balanço da reciprocidade. Isso é muito importante, não é? Para você se situar, né, nas condições dadas do dia a dia. Mas muita gente acredita que velhice é só perda, né? Não é ganho. Você fica mais feio, fica enrugado, a mão pintada, o andar fica mais lento. Mas você pode reconhecer essas perdas, né, na cor da pele, da funcionalidade, de andar mais devagar, né, de ter uma memória, né, para coisas mais passadas do que as memórias recentes, né? O cérebro também tem uma plasticidade cerebral. À medida que a gente vai esquecendo certas coisas, ele vai ativando outras também. Então, não é uma perda linear e total. Quer dizer, você vai reorganizando o seu dia a dia. E era isso que eu queria também colocar, além da reciprocidade e desse balanço da vida, como a gente se reorganiza na velhice. Em primeiro lugar, é preciso reorganizar o seu espaço, reorganizar as gavetas, reorganizar a sala e recusar a decadência. Por piores condições econômicas que a gente tenha, o espaço precisa estar bonito. Uma vez eu aluguei uma casa em Santa Catarina, numa praia, uma casa de um pescador, já idoso. Mas era lindo, era vidros usados com flores. Então, flores nos vidros usados. Não é? A reaproveitamento dos vidros para vasos. Também as panelas limpíssimas, né? Aquele alumínio brilhante. Então, não aceitar a decadência do espaço. Isso é fundamental. Por mais, né, excluído que a gente seja, o espaço pode ser organizado. Ter lá a sua rede limpinha, pendurada, né? Aí em Tocantins
tem muita gente que dorme nas redes, né? É Então, verdade. nós podemos ter a rede limpa e não cheirando o suor, né? Então, ter a rede, né, limpa, ter a sua panela, pode ser uma panela, mas ela está organizada, né? Tá bem limpa, sem mau cheiro. Então, né, a água e a luz estão mais caras agora, mas então a gente vai usar também os métodos para limpar, né? Então, reorganizar as gavetas, reorganizar o espaço e organizar a casa também de acordo com a sua necessidade, com a sua perda, né? Por exemplo, se anda mais devagar, evitar coisas que tropecem, evitar tirar uma madeira de cima da casa, de jogar roupa suja no chão, né? De colocar empecilhos, né, na casa. Então, reorganizar a casa para si, reorganizar o espaço bonito e para si mesmo. Né? Se tem só uma luz, essa luz tem que iluminar, não é, a passagem da pessoa idosa, por onde ela passa, né? E ajudar no estudo das crianças, né, que precisam de escolaridade. Né? E na escola pública é fundamental. Então, essa garantia para mobilidade segura. E a cidade também precisa garantir, não é, esse protagonismo e essa resiliência. Porque se a cidade está esburacada, não tem passagem para a pessoa idosa, não é? Os supermercados, não têm acessibilidade, tudo isso impede essa relação com o espaço. Então, a relação com o espaço é fundamental para a resiliência. E não aceitar o espaço decadente, né? Não aceitar a decadência. Mas, internamente, a gente fala na psicologia de mecanismos de defesa. São mecanismos de proteção do ego, da identidade, que a gente vai construindo. Então, muitos traumas que a gente teve na vida vão se expressando, não é, de outras maneiras, com depressão, com angústia, mas então a resiliência implica um mecanismo de autoproteção de si mesmo contra esses traumas, falando deles. Então, não é escondendo os traumas, falando da perda do companheiro, da companheira, falando da perda dos filhos. Não é? No Rio de Janeiro, como essas mães têm chorado o assassinato, né, nos bairros mais pobres. Mas o não luto, chorar, né? chorar, não é? Essa condição, abraçar as pessoas e desenvolver o afeto, né? Que é um mecanismo de proteção, e simbolizar isso de uma maneira que permita, não é, olhar aquilo nas condições dadas, sem dramatizar, sem cair em depressão. Então, tem que mudar as condições externas e também as internas de simbolização das coisas, de ressignificação. Então, algumas questões, né, podem ser ressignificadas pela religião. A religião ajuda muita gente a ressignificar aquilo, né, dentro de uma visão, né, que elas têm da vida, né, agora e a vida depois da morte. Mas as pessoas podem também ressignificar aquilo falando, dialogando, expressando, dizendo: eu estou triste, eu estou deprimido, né? Eu vou chorar. Idoso tem o direito de chorar, né? Ele tem o direito de colocar a sua dor, né, das suas perdas. Então, assumir
a perda, no sentido, se ela for inexorável, assumir a dor e fazer aquilo que na psicologia a gente chama de coping, né? De enfrentamento das condições, né? Dadas com os recursos que a gente tem. E um dos recursos é o humor. Né? Humor é a gente olhar aquilo, né, como não como uma desgraça, mas como uma graça, como engraçado. Né? Então, né, por exemplo, dar um tropeção numa pedra. Né? Pô, dói o dedo, mas você diz, puxa, tem que olhar mais as pedras. Né? Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, disse o poeta. Então, o poeta Carlos Drummond de Andrade. Então, o coping é olhar as pedras. O sapato, né, encheu de água na lama, né? Você diz, puxa, fiquei com o pé enlameado, eu botei o pé no barro. Né? Então, ter o humor de olhar as coisas também desse lado do humor. E outra maneira de proteger-se, de autoproteção, de mecanismo de defesa, além do choro, né? Do abraço, do afeto, do humor, é a criatividade. Então, a velhice, né? Não é uma etapa, né, só de produção. Quando eu publiquei esse livro, alguém disse, você está produtivo. Eu disse, não, eu estou criativo. Não estou produtivo, eu estou criativo. Então, a velhice é um momento também de criatividade, né? De invenção de alternativas nas oportunidades que se tem. Se você tem a oportunidade de fazer arroz, como é que você vai fazer arroz? Vai pôr uma cebolinha? Vai pôr uma salsinha no arroz? Vai fazê-lo, não é, com uma cenoura picadinha? Não é? Ontem eu fiz arroz com ervilha. Não é? Então, botei umas ervilhas no arroz, mas eu faço com cenoura picada também. Né? Você vai fazer uma sopa de fubá, né? Você pode pôr um ovo na sopa de fubá. Né? Então, reinventar a gastronomia. Né? Que eu já vivi em situações muito difíceis. Né? Só podia comer fubá e tinha um ovo ou 2 ovos e jogava o ovo no fubá para poder, né, dar um gostinho, né, um pouquinho de sal, né? E depois, se for na horta, dava para picar uma cebolinha, né? Ainda pôr na sopa de fubá, né? E se tiver uma couve picada, né, vira um caldo verde, mesmo sem linguiça. É verdade. É mesmo, verdade. mesmo sem linguiça. Né? Então, toda, né, essa invenção do dia a dia. Muitas instituições não deixam os idosos serem criativos. É aquela rotina de ver televisão, ir para a cama, ir para a comida. Né? Então, tem que expandir. E outra forma da criatividade é interagir com muitas gerações. Né? A resiliência depende dessa interação. E eu vi uma reportagem essa semana, né, na Inglaterra, de o triciclo, né, para instituições de longa permanência, não o idoso movendo o triciclo, até pode mover se tiver condições, mas são jovens que vão com voluntários, com o triciclo da instituição e levar os idosos para passear naquele triciclo, né, com uma pessoa, inclusive, ao lado, né, com um banquinho, sentado, olhando a paisagem, rindo e conversando. Isso é uma forma de resiliência. Não é? Então, a resiliência, né, é essa busca, né,
também da fala, além da criatividade, da expressão de si. Né? A expressão de si mesmo, a expressão, né, daquilo que se é. Né? Se você é transexual, exprimir a sua transexualidade. Né? Que às vezes ficou no armário a vida inteira, chega na velhice, é hora de se assumir, né? Como gay, como lésbica, né? Como transexual e outras formas de expressão. Então, expressar aquilo que a pessoa é. Né? E também, né? Expressar seu desejo. Existe uma psicóloga, não sei se a Simone lembra, Ângela Bucida, que eu convidei para dar uma palestra lá na Católica, no Sim, seminário. lembro sim, professor. A Ângela Bucida é uma psicóloga lacaniana. Então, ela escreveu que o desejo não morre. O desejo não morre. E eu acho que, ao invés da gente dizer esperança é a última coisa que morre, devia dizer o desejo é a última coisa que morre. Então, o desejo das pessoas idosas, né? Muitas vezes, até na hora da morte, a pessoa pede um arrozinho com ovo mole em cima. Então, esse desejo é a expressão, né, da vida, da libido. Né? E, muitas vezes, a velhice é vista como um lugar de não prazer. O lugar do estoicismo, o lugar do sacrifício. Não, a velhice é um lugar de prazer. Os prazeres da velhice. Né? Então, a gente precisa descobrir o prazer de estar velho, o prazer, né, de estar velha, né, de ter mais calma com a vida, de ter mais ponderação. É um prazer poder desligar a televisão. Eu desligo meu celular toda noite. Né? Então, é um prazer, né, não ter celular ligado. Eu não preciso ter o celular ligado. Então, toda essa prazer de estar consigo mesmo, prazer de uma boa leitura, né? O prazer de ver o programa, o prazer de ver o futebol. Daqui um pouco o Brasil vai jogar com o Chile, né? Eu vou ver o jogo. Então, ver o futebol, né, dá prazer. E ver como vai se organizar, como o Tite vai organizar o time. Você vai pôr 3 zagueiros, né? Vai jogar no 3-4-2-1. Né? Então, vamos ver qual é a estratégia do jogo. Né? Ver, conversar com os netos, passear com eles. Né? Não assumir a obrigação obrigação no sentido estrito, de ser obrigado a ficar com eles, mas ficar com eles quando quiser. Então, esse prazer, né, o prazer sexual, né, que a pessoa pode descobrir, né, na velhice. E a gente sabe que, né, a libido, né, existe de muitas formas. Né? Não é só na penetração. Né? A libido existe no abraço, ela existe no beijo, ela existe no afeto, ela existe no toque. Então, isso é uma forma de resiliência. E, para concluir, Simone, né, para a gente ouvir as pessoas, eu queria lembrar daquele psicólogo alemão chamado Paul Baltes. Né? O Baltes, ele tem uma teoria psicossocial que é a mais usada na Europa, nos abrigos de pessoas idosas, nas famílias e no cuidado, que se chama SOC. S-O-C. O S é a seletividade. A seletividade é aquilo que, diante das perdas e dos ganhos da velhice, você seleciona que pode fazer bem para envelhecer saudável, para envelhecer bem. Né? Se você é uma boa cozinheira ou um bom cozinheiro, né, vai fazer comida gostosa.
Então, você seleciona aquilo que sabe, porque as pessoas vão reconhecer, né, a sua comida. Se você sabe fazer poesia, faça poesia. Tem muita pessoa idosa que gosta de teatro. É Dança, verdade, Simone. Né? As verdade. idosos que nasceram com forró na barriga da mãe, né? Porque no Nordeste já dança forró quando a mulher está grávida, né? Já dança É, forró na barriga da mãe. E esse forró acompanha a vida inteira. Então, um é verdade. forrozinho, nossa, é muito bom, né? Poder dançar, poder expressar no forró. Né? Agora nós estamos na festa junina, né? Vamos dançar quadrilha, não vamos entrar na quadrilha. A quadrilha não... Mas dançar quadrilha, né? Faz parte, né, desse É a cultura, prazer né? de viver. A É dança, a verdade. comida, a poesia, o teatro, a pintura, né, o É. bordado. Né? Sim, Muitas pessoas idosas adoram fazer crochê, mas não precisa fazer crochê por obrigação, ou tricô. Né? Eu, quando criança, eu só fazia o ponto de cruz. Mas eu não tenho medo de aprender crochê, né? uhum. Aprender, né, o tricô. Né? Eu não tenho muita habilidade, mas, em todo caso, vamos ter que, né, fazer também Ah, essas coisas. Dançar, né? Namorar, né? Jogar. Né? E tem idosos que fazem basquete, que fazem vôlei, fazem futebolzinho, né? Na rua, na praia. Então, tudo isso faz parte da resiliência. Porque verdade. o futebol não é apenas uma forma de competição. Né? Ele é encontro de amigos, ele é diversão, ele é habilidade intelectual. Né? Quando você está com a bola na mão, no pé ou na mão, no caso do vôlei, vai pensar para que eu vou fazer com ela. Então, você aprende a desenvolver habilidades na interação com o outro. Para quem que eu vou passar a bola, né, no futebol? E isso desenvolve as questões cognitivas também. Porque uma das perdas mais, eu vou concluir, né, da seletividade, que você às vezes perde a seletividade, é a perda cognitiva. Então, também utilizar a sua capacidade cognitiva para o cérebro. Então, a seletividade. Né? Depois, o que é o O do SOC? O O é otimização. É Uhum. otimizar aquilo que você faz bem. O João Carlos Martins, aquele maestro que foi assaltado na Alemanha, perdeu os dedos, né? Ele era músico. Então, ele otimizou o conhecimento que ele tinha de música. Ele não era jogador de futebol. Né? Ele otimizou a música. Né? Então, o conhecimento que ele teve. E também, o C do SOC é compensação. Compensar aquilo que você vai perdendo mais, mesmo na seletividade que você tem. O João Carlos Martins, por exemplo, né, ele fez uma mão, né, com a tecnologia, né, que voltou a tocar piano. Então, ele compensou a perda dos dedos com a tecnologia assistiva. Então, a cadeira de rodas é uma compensação. Né? Hoje tem fisioterapeuta que recomenda a bengala, outros não, mas não é um símbolo da velhice, porque você tem outras formas de melhorar a funcionalidade, melhorar as perdas, melhorar e aprofundar a sua interação com o mundo, vencendo barreiras. Né? Porque Verdade, as professor. barreiras para a velhice são muito grandes. Então, a resiliência é ver os recursos internos e as barreiras existentes na casa, na rua, com os filhos, nas relações e no combate à violência. Né? Violência, não.
Então, a pessoa idosa tem que denunciar a violência. Isso é muito importante, né, para a resiliência delas. Então, vou encerrar por aqui. Bem, professor, depois dessa brilhante aula, né, trazendo aí essa temática da resiliência na velhice, nós temos aqui algumas participações, tem uma pergunta, deixa eu ver aqui, é Marta. Acho que é Marta, MA. Na vida, sempre estamos perdendo. Quando mudamos de fases das idades, o importante é se adaptar e adequar a essas perdas, principalmente na velhice. É Marta, né? Acho que é Marta, MA. Tem essa pergunta. Tem uma pergunta aqui também, Daniel. As formas de expressão remete prazer, seja ela qual for. O importante é manter-se ativo, né? É professor Dani Gabriel. E tem uma pergunta, professor, que inclusive, ó, eu estou estudando novamente o livro do senhor, ó. Tá? É minha Aqui, tese, não sei se conseguem ver, a tese de doutorado, né, que fala exatamente do trabalho da política. Então, eu queria trazer aqui também essa relação, né, que está bem que dentro faz parte da velhice, está relacionada a essa resiliência, né, que é a questão da autonomia e da independência. Então, o senhor deixou isso muito claro quando o senhor fala do desejo, né, que as pessoas idosas, elas podem e devem escolher o que é melhor delas, né? O que elas querem fazer, o que elas querem criar. Você falou aí, né, do livro da política, a participação política. Aqui em Brasília, não é? No dia 3, sábado, vai ter uma manifestação da geração 68. Nós já pagamos... Tem 200, o ano que eu nasci. Tem 200 pessoas que já compraram a camiseta, né? Olha Geração só. 68. Olha, foi o ano que eu... contra a ditadura, né? É verdade. É um ano que entrou para a história, né? E foi bem o ano que eu nasci. Professor, eu trago aqui uma pergunta do meu amigo, inclusive ele é lá de Recife, ele está participando da live, ele é uma pessoa idosa, né? Ele é professor universitário, ele chama Luiz Júnior. Então, a partir do livro do senhor que eu estou estudando novamente, né, eu trago aqui essa questão que no trabalho, né, podemos escolher e decidir o modo sobre como as ações serão feitas. Porque não fazer de modo que a empresa obtenha os melhores resultados de empenho diante de suas práticas empresariais? Ok, isso é uma questão. Complementando, como a pessoa com idade igual ou superior aos 60 anos empreende no mercado de trabalho? Aí, para complementar, eu trago uma frase do senhor, que diz o seguinte: a questão da inclusão social está profundamente vinculada à da exclusão. Aliás, duas faces da mesma moeda. As relações sociais dominantes de desigualdade expressam-se nas políticas públicas. Essa frase é de autoria do senhor. Então, assim, essa questão do empreendedorismo, né? Que tem algumas pessoas com idade igual aos 60 anos, elas voltam a trabalhar para complementar a renda, mas outras têm autonomia, têm o direito de continuar, né? Como o senhor falou, não é produzir, é criar, né? Tem de continuar criando. Então, seriam essas as perguntas. Bom, o mundo do trabalho é um mundo diversificado, né? Você tem trabalho em pequenas empresas, em grandes empresas, né? No comércio, na agricultura, na indústria, nos serviços, né? Então, ele é uma fonte de exploração, né, da mão de obra. O capitalismo vive da exploração do trabalho, mas é também um lugar de encontro, é um lugar, né, de ganhar o seu pão do dia a dia. Né? E até no meu livro de Haikais, né, eu coloco meu trabalho
né, na universidade, assim, asperezas do trabalho no campus vivi greves, lutas, pão diário. Então, o trabalho, né, é uma relação, né, com, se você não é autônomo, né, com o dono dos meios de produção, né, e produzindo valor, mas também uma relação entre os trabalhadores. Então, o trabalho é um lugar, né, de solidariedade, né, de interação, de significação de si mesmo, de identidade, né, apesar da exploração. Então, foi muito boa essa pergunta, porque você vê um lugar que pode ser de sofrimento, ele também é de alegria, né? Fazer o churrasquinho com os colegas de trabalho, né, no fim de semana, né, é um encontro, né, da reciprocidade e da solidariedade, apesar da segunda-feira ter que dar o duro, né, para poder ganhar vida. Então, toda essa vida do trabalho, então, ela é, como diz a questão muito bem, ela é contraditória, né? Ela traz satisfação, traz também sofrimento, né? O sofrimento do trabalho. Então, toda essa relação, né, ela vai se desenvolvendo e também dando oportunidades, né? Porque o trabalho pode ser traumático, né? Um acidente, por exemplo, do trabalho. É um trauma. Então, você pode, né, falar desse acidente, tem que levar para o INSS, né, para fazer a perícia, tem que denunciar, tem que buscar, né, os seus direitos. Então, o trabalho é um lugar contraditório, cheio de intercorrências. E esse livro que você mostrou aí mostra a política de acidentes do trabalho, justamente no Brasil. Exatamente. Né? Que é como a política foi trabalhada em relação ao trabalho. Então, toda essa relação, né, ela vai desenvolvendo, né, satisfação e sofrimento. Então, aí é preciso, né, a luta para mudar essas condições também, que é uma questão difícil, mas também dá prazer de estar junto. Então, tudo isso, né, vai, né, organizando a vida social das pessoas. E aí vai também interagindo, né, com as relações mais próximas, mais imediatas, né, com as companheiras, os companheiros, os filhos, os irmãos, né, os netos, e vai, então, possibilitando essa solidariedade, esse compartilhamento. Professor, aqui o Instagram tem um horário, né? Eu sei. Então, ele limita, mas, assim, só elogios aqui, né, nas participações, assim como eu denomino o senhor, com todo respeito, eterno mestre. Tem outros aqui também, né, que o conhecem assim. O senhor é um exemplo, porque dia 19, desculpa, eu falei o dia sem o senhor me autorizar, 80 anos, e estarmos aqui utilizando de uma tecnologia, né, que infelizmente exclui uma grande parcela da população idosa no nosso país, que não tem esse acesso que nós estamos tendo agora, né, professor Faleiros? E com o reflexo da pandemia, como o senhor bem citou, a desigualdade social aumentou muito e, consequentemente, o desemprego, né, a fome e todas as outras questões que nós estamos vivenciando, né? Então, assim, é gratificante. Eu só tenho que agradecer. O meu amigo professor Luiz Júnior está agradecendo, professor. Reencontrar dessa forma. Com certeza, muitas saudades. E assim que passar essa pandemia, eu vou ir para o senhor autografar esse livro, professor.
Tá Faço bom, então questão, tá? vamos Porque tomar um. esse eu ainda não tenho autografado, né? Tá Então, certo. assim, eu não sei se tem mais pergunta, né? Então vamos Acredito que encerrar. não. E eu só tenho a agradecer mais uma vez, né, por essa oportunidade, por essa aula, né? E realmente essa resiliência na velhice, nós sabemos que começa desde já, né? Porque nós estamos envelhecendo desde a concepção. Então, nos leva a refletir, professor Faleiros. Levantou a mão aqui, não sei se quer fazer pergunta. Nos leva a refletir como que nós vamos chegar na velhice, né? Ah, Como todo será mundo que né? quer viver muito tem que envelhecer, né? Não tem Como, outra como, saída. como, se, como serão esses desejos, né? Que o senhor Isso. bem citou, para conosco nessa fase aí da aposentadoria, né? Alguns não têm, tem benefício, tem como BPC, mas como será essa fase da nossa vida? Então, passo para as considerações finais, professor Dr. Vicente Faleiros, né? Muito obrigado, um abraço. Nós é que agradecemos em nome da Calanto, né, longevidade por essa oportunidade, aos que nos assistiram, né, nesse horário, né, início da noite, né, 19 horas normalmente é horário de jantar, então as pessoas que estiveram aqui conosco, muitíssimo obrigada, e essa live poderá ser assistida posteriormente no canal da Calanto, tá? Tá, um Muito abraço. obrigada, tenha uma ótima noite, um Tá, abraço, e até a próxima. até a Muito próxima. obrigada.